Olá, bom dia! O N1 está começando e a gente agradece desde já a sua companhia até 1 da tarde, de onde você estiver. Tá aberta aqui, olha só, a janela do N1. Tempo firme na capital pernambucana, depois de alguns dias de chuva forte, né? E de acordo com a APAC, ainda pode chover hoje. Então é bom deixar separada a sombrinha, o guarda-chuva. Prevenir é sempre melhor, né? E vamos aos assuntos desta edição. A polícia prendeu um homem suspeito de esfaquear um enfermeiro durante um assalto em um ônibus na zona sul do Recife. Moradores de uma rua em Olinda estão preocupados com um buraco no meio da rua que está deixando o trânsito atrapalhado e com risco de acidentes. O N1 traz também serviços. Você vai ver como funciona o BPC, um benefício que pode garantir um salário mínimo por mês, sem precisar ter contribuído com o INSS. Precisa cumprir alguns requisitos. Hoje é dia do pudim, esta delícia que agrada muita gente e que ganhou uma versão bem pernambucana, pudim com carinha de capivara. Tem ainda informações do trânsito, saúde, muito mais. Estamos juntos a partir de agora. Agora são 11h48. Foi preso um dos suspeitos de esfaquear um enfermeiro durante um assalto a ônibus na zona sul do Recife. Natália Dielu tem outras informações para a gente. Oi, Natália, bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Este homem de 26 anos foi preso quase no mesmo local onde ele embarcou neste ônibus para fazer o assalto junto com outro criminoso, né? Ele teria aproveitado a saída de uma passageira e entrou junto com o outro assaltante pela porta traseira do ônibus da linha CDU Boa Viagem Caxangá. A polícia conseguiu chegar a esse suspeito por causa das imagens do circuito de câmeras do ônibus, né, que mostram o momento em que esses assaltantes entraram em luta corporal com o enfermeiro, né? Ele teve uma reação a esse assalto, acabou sendo esfaqueado no rosto, na nuca, em uma das mãos. Então foi um desespero para os passageiros que estavam dentro desse ônibus. E a polícia disse que esse suspeito já tem 3 processos criminais, todos por roubo. Inclusive, a polícia disse que ele costumava praticar roubos pela área central do Recife, mas estava recentemente na zona sul, né, aqui do Recife. A gente tem outro detalhe, né? É importante de dizer que ele estava há 5 dias em liberdade condicional e voltou a praticar esses roubos lá em Boa Viagem. A gente esteve na área central do Recife hoje para conversar com as pessoas que usam, né, o transporte público, as pessoas que vivem com medo dos assaltos, tanto nas paradas de ônibus quanto dentro, né, desses coletivos. Vamos acompanhar o que as pessoas falaram para a gente. A gente se sente um pouco insegura, né? A gente fica... Quem entrar às vezes não tem nada a ver, mas a gente se assusta porque a gente fica insegura, tá entendendo? Quanto a... Aqui mesmo, eu acho esquisito, né? Aqui, essa parada. Aí eu me sinto insegura, não só eu, como muitos, né? Eu acho assim que deveria ter mais policiamento nos cantos mais vulneráveis, né? É muito arriscado, é muito perigoso. A gente pega ônibus, mas é com medo, porque não tem segurança nenhuma. Hoje em dia ainda é pior, porque tem só um motorista, né? Aí dificulta mais ainda. E antigamente ainda tinha um cobrador, era 2 pessoas. Apesar de que ele não podia fazer muita coisa, mas a gente ficava menos preocupado. E hoje em dia é pior. Todo mundo sente muito medo, né, de pegar ônibus, principalmente quem é mulher. Daqui a pouco a gente volta, Maristela, porque a gente vai conversar com o delegado responsável por essa investigação. Ele vai dar todos os detalhes, porque o outro criminoso, ele segue solto, a polícia está em busca, está investigando também para conseguir prendê-lo. A gente volta com você.
Isso, Natália, nós queremos saber outros detalhes sobre este caso e também outras reclamações sobre o transporte público, sobre essa sensação de insegurança todos os dias dentro dos ônibus. Algumas mensagens também estão chegando pelo nosso canal Globo, inclusive o QR Code, olha, vai aparecer aí na sua tela para você participar também. A mensagem é do José Carlos da Silva. Eu vou ler aqui para você. Bom dia, eu queria falar sobre a segurança nos ônibus. Eu acho muito perigoso no ônibus, não tem blitz, queria também reclamar da superlotação, devia ter um limite de passageiros em pé, acho muito desconfortável. José Carlos, muito obrigada por sua participação, a gente segue de olho em todas as mensagens que chegam por aqui. Por enquanto, vamos seguindo com outros assuntos, QR Code continua aí para você participar com a gente, porque depois da chuva forte dos últimos dias, o tempo amanheceu mais firme hoje, né? Em Pojuca, o nível do rio baixou. Moradores que tiveram as casas invadidas pela água aproveitam para limpar a lama e tentar aí recuperar os móveis, os eletrodomésticos. Bruno Fontes estava ontem na cidade, voltou hoje. Como é que está a situação por aí, hein, Bruno? Conta pra gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui na comunidade Rurópolis, só que do outro lado. Ontem eu estava do lado esquerdo, né? Direito para quem vai para Porto de Galinhas, agora eu estou no sentido contrário. Estou aqui na Rua do Colégio. Estou com Bruno Lafayette e Andrian, que está acompanhando a gente, é nossa auxiliar. Olha só, o rio, aqui é um córrego, tá? O rio passa aqui por trás. Veja só, a água do rio baixou. Mas aí ficam esses outros trechos ainda com água. Vou mostrar para vocês essa dimensão. Ali tem aquele primeiro andar. Veja a marca da água, mais de 1 metro. Praticamente chegou mais da metade daquela porta. Tem moradores ali em cima e eles disseram para a gente que eles conseguem sair dessa casa pelo outro lado, pela PE 60. Veja também essas bananeiras que caíram. A água veio muito forte. Da mesma forma que ela sobe muito rápido, né? Ela também agora está descendo, até porque parou de chover. Já quase 24 horas, um dia. Mas essa rua daqui, a Rua do Colégio, ela ficou com muita água e alguns moradores até ajudaram outros a serem socorridos. Seu nome é Rogério, não é isso? Barbosa. Robson Barbosa. Seu Robson, como é que foi ontem? Vocês usaram, então, aquelas jangadas. Como é que o senhor ajudou, então, as pessoas a saírem das casas? Um bom dia para o senhor. Bom dia. Usou. Aqui deu muita água, aqui foi muito pânico. O pessoal aqui saiu avexado aqui da casa aqui. E a gente pegou a jangada, ele saiu andando por aí para ver se encontra alguma pessoa, algum cachorro, algum bicho. Mas não encontrou, graças a Deus, né? Aí teve o quê? O pessoal ali tem uma pessoa deficiente, saiu nas carreiras. Uma agonia, foi um estrago. O senhor está falando e a gente tem as imagens de ontem, são imagens que assim impressionam e que dão medo, né? Dá medo mesmo, aqui no Rurópolis dá medo. Aqui, olha, é muita coisa, a água deu retorno. Nunca vi na minha vida, eu moro aqui em Rurópolis, eu vejo que a água vai para lá, mas deu retorno. Porque ela não conseguia passar. Não conseguia passar. Aí ficou o trauma aqui, ficava tudinho pro lado de cá. Aí a gente ficou tudo aperreado. Mas graças a Deus não teve nenhuma morte. Hoje é o dia de recomeçar. De recomeçar, varrer, limpar, fazer tudo. Obrigado, viu? Maristela, a gente vai continuar aqui, porque tem algumas casas que conseguiram retirar essa lama, tem sofás na rua, tem eletrodomésticos, daqui a pouco eu vou mostrar. Às vezes eles têm tão pouco, e esse tão pouco termina depois eles não tendo mais nada, né? Situação muito difícil, por isso que eles moram já tão perto aqui do rio Ipojuca. Eu conversei com alguns que disseram isso, que praticamente perderam tudo em poucos minutos. Daqui a pouco eu volto, então, falando aqui de Ipojuca. Maristela. E é difícil recomeçar todo ano, né? Como dissemos aqui ontem, é um cenário que infelizmente se repete quando a gente tem esse período de chuvas novamente, né? São pelo menos 7 comunidades ribeirinhas aí nessa região, onde Bruno Fontes está falando, mostrando ao vivo para a gente essa comunidade e a dificuldade, né, desses moradores que tentam aí elevar já o nível das casas, colocar um batente para evitar que essa água entre nas casas, mas infelizmente isso volta a acontecer. Obrigada, Bruno, por enquanto, por essas primeiras informações. A gente vai agora para o Cabo de Santo Agostinho acompanhar como está a situação do município pós chuvas.
Por lá, vários bairros também ficaram alagados, também teve queda de árvores, deslizamento de barreira. Lília Oliveira está acompanhando desde ontem a situação e conta agora os detalhes para a gente. Como é que está hoje, hein, Lilian? Bom dia para você também. Bom dia, Maristela, para você e para todo mundo que está assistindo. Hoje a gente encontrou um cenário um pouco melhor, né? Já que não choveu, o dia está bem bonito, o sol apareceu. A gente, quando chegou no Cabo de Santo Agostinho, encontrou alguns móveis, né, que as pessoas colocaram para fora, móveis que foram descartados, alguns na tentativa de que secassem, né, e que retornassem para as casas. E a gente encontrou também algumas ruas, uma rua principalmente, ao lado da estação de trem da estação Ponte dos Carvalhos, com bastante lama. É uma rua que os moradores reclamaram muito pela falta de acessibilidade também, né? Porque idoso, deficiente, quem tem dificuldade de locomoção não consegue passar por lá, porque é uma rua onde só tem lama. E aí eles estavam hoje nesse trabalho de limpeza, né? Tirando a lama dessa água que entrou nas casas. E aí aquela água que eles tiveram contato, né? Fica aquele medo por ser água da chuva que se mistura ali com o lixo, então pode ser uma água contaminada que traga doenças também. Então a gente conversou com essas pessoas, identificou tudo isso. A gente também visitou a Vila Mercês, que fica também no Cabo de Santo Agostinho, mas na zona rural da cidade. A gente fez algumas imagens para vocês. Lá também as pessoas usam essa mesma estratégia de construir o batente das casas, né, um pouco mais alto, assim, para que a casa não fique tanto no nível da rua. E isso na tentativa de evitar que a água invada. Mas ainda assim a gente encontrou algumas pessoas que tiveram, né, que suspenderam os seus móveis, por exemplo, tiveram móveis perdidos também, e que é aquilo que você falou, todo ano tem que se programar, tem que tentar reconstruir, recomeçar por conta disso. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, vou conversar também com o representante da Defesa Civil para ver como é que estão os serviços aqui no município, já que foi a cidade que registrou o maior volume de água, né, ontem. Foram 184 milímetros, Maristela. Lilian, a água baixa e outros problemas começam a aparecer, né? Os bichos, o lixo, a falta de cuidado também do poder público. Daqui a pouco você volta então com outras informações. Bora circular pelo trânsito, 11h59, pertinho do meio-dia. Já temos aqui imagens para você na nossa tela da Avenida Mascarenhas de Moraes. Os motoristas aí vão sentido ao bairro de Afogados. A gente percebe uma movimentação bem intensa do trânsito, as pessoas seguindo para os seus compromissos aí da hora do almoço. Um cenário diferente, né, dos últimos dias. Tinha muita água aí na Mascarenhas de Moraes e agora a gente observa essa movimentação mais intensa nos dois sentidos da via. Do lado esquerdo, os motoristas que estão aí sentido aeroporto. Bora para Olinda, para Pan Nordestina, PE15, ver como é que está a situação por lá, do trânsito também. Trânsito livre para o motorista, um pouco mais livre aí do lado direito, os motoristas que estão chegando ao Recife. Essa câmera está instalada ali pertinho do Fórum da Cidade, por isso a gente tem essa imagem também do nosso lado esquerdo de quem vem sentido Litoral Norte, sentido Paulista também. A gente segue viagem agora para a Zona Sul do Recife. Bora para a Avenida Boa Viagem, ver um pedacinho aí da praia, já ficar com vontade do fim de semana chegar. Por enquanto é compromisso de trabalho mesmo, as pessoas seguindo aí na hora do almoço, tentando resolver alguma pendência, e a gente observa essa movimentação mais tranquila do trânsito na Zona Sul do Recife. A gente segue agora com a Globomoto. Bora de carona com Elvis Lopes, ele está mostrando aí pra gente a Avenida Recife, no bairro de Areias. É sentido Jardim São Paulo, tá? E nesse trecho a gente vê que ainda tem água acumulada da chuva de ontem. A água chega a cobrir a calçada, uma faixa da pista também. Os motoristas vão tentando aí fazer esse desvio, vão ficando numa parte mais estreita da pista, porque olha só a quantidade de água. Nem está chovendo agora, choveu bem fraquinho pela manhã na região metropolitana. E olha só a dificuldade de quem passa por aí. Imagina para um pedestre, hein? Não tem calçada, tá cheia de água. As festas juninas estão chegando e para quem é empreendedor, esse é um bom momento para conseguir uma renda extra. No Recife, a Prefeitura começou o cadastro das pessoas que querem vender produtos no São João. Camila Torres vai explicar para a gente como é que está funcionando, como é que faz para se cadastrar. Boa tarde para você, Camila.
Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Enem1. Estou até na Beira Rio, tá no bairro da Torre, aqui no Recife. E algumas pessoas já fizeram o cadastro e até já estão com a autorização para poder montar as barraquinhas. Então a gente começa a ver já essa organização por aqui. Esse que é um dos pontos tradicionais, né? Onde a gente vê as barraquinhas funcionando nos períodos festivos, né? No Carnaval, por exemplo, e agora no São João. Pois bem, não só aqui na Avenida Beira Rio, mas em outros pontos da cidade é possível montar essas barracas para poder vender roupas, acessórios juninos e fogos de artifício também. Mas é claro que não é ao bel prazer, né? Precisa seguir regra de tamanho, de distância de uma barraca para outra, principalmente com relação a fogos de artifício, porque depois que faz o cadastro e que tem a autorização para vender, vem uma vistoria do Corpo de Bombeiros para saber se está tudo certo, né? Então, na hora de fazer o cadastramento, tem que conhecer quais são essas regras. E tem também o cadastramento para quem vai organizar as festas, né, pelos bairros, com as apresentações. Já eu explico qual é a documentação que tem que apresentar para poder ter essa licença da Prefeitura para trabalhar e lucrar no período junino. Maristela. Até já, então, com outras informações, Camila. A seguir, você vai ver como funciona o BPC, um benefício que pode garantir um salário mínimo por mês, sem precisar ter contribuído com o INSS, mas precisa cumprir alguns requisitos. Tem assunto de saúde também, você vai saber o que os especialistas chamam de dopamina barata e como ela pode causar dependência. E ainda hoje é dia do pudim, esta delícia que agrada muita gente e que ganhou, olha só, uma versão bem pernambucana, pudim com carinha de capivara. É demais, hein? Uma doçura. O Enem1 volta em instantes, agora 12:03. Sua mãe! Estamos de volta, agora 12:07. Você sabe que o Enem1 é feito com a sua participação. Pelo Canal Globo, você pode mandar sua sugestão, denúncia ou mensagem. O QR Code está aí na tela para você participar. E fazer feitos moradores do bairro de Águas Compridas, que mandaram vídeos para a gente de um buraco que tem aumentado na rua Alto Nova Olinda. A rua é uma ladeira muito alta e estreita e ainda tem esse buraco atrapalhando o trânsito e deixando os moradores preocupados com os acidentes. A gente foi até a comunidade para conversar com os moradores sobre essa situação. Os motoristas que dirigem pela rua Alto Nova Olinda precisam de cuidado e paciência. Nesse trecho, só passa um veículo por vez por causa de uma cratera. Moradores disseram que o problema surgiu após um serviço da Compesa. Desde então, transitar por aqui tem sido um desafio. Hoje pela manhã, o engenheiro Pedro ligou para mim, dizendo que estava cobrando da Compesa, porque a Compesa foi um serviço aqui, agora há pouco, e na obra que a Prefeitura fez aqui na ladeira de Nova Olinda, abriu esse buraco aqui. O buraco é em Olinda. Fica no cruzamento entre as ruas Alto Nova Olinda e Nelson Melo Paz Barreto, no bairro Alto Nova Olinda. Esse motociclista teve dificuldade para atravessar. Nino sempre passa por aqui. Teme que a cratera possa causar acidentes graves. Agora está tranquilo o trânsito, né? Mas daqui a pouco acontece um ônibus, um carro cai aí acontece, fica intransitável, acidente aí, prejuízo, né? Pra gente que tem veículo, até de perca de vida mesmo, porque isso aqui é uma boca de lobo aí, ó, que daqui a pouco vai, até na enxurrada leva a gente. A rua Alto Nova Olinda tem uma grande circulação de veículos, principalmente ônibus, já que o terminal fica logo ali subindo a ladeira, e também caminhões, por ser uma área de comércio. Simone trabalha neste ponto há 2 anos. Já viu diversos problemas e acidentes causados pelo buraco. Ela contou que essa rede de proteção foi improvisada pelos moradores. Essa proteção quem colocou foi a gente mesmo, porque os carros caindo mesmo no buraco. A Kombi caiu dentro do buraco, tinha criança dentro, a gente teve que tirar. Foi naquela chuva que deu,
Aí todo mundo vieram para puxar a Kombi, porque a Kombi ficou dentro do buraco. E está mais ou menos um mês já esse buraco aí, abrindo cada vez mais. Emílio e Maria também têm medo. Eles costumam andar de bicicleta e precisam redobrar a atenção ao passar pelo trecho. Muitas vezes eu, para subir, como eu desci agora, fica a dificuldade de ônibus. Aí eu fico mancando, porque eu fiz cirurgia por 6 meses, aí eu não espero porque o ônibus não sobe. Aí eu tenho que andar mancando, né? E fica muito difícil mesmo. Outro dia tinha um carro aí atolado, com uma Kombi, os 2 pisos dianteiros dentro do buraco e a turma querendo tirar. Outro dia foi uma moto, o rapaz caiu, quase que se arrebenta aí. Denise mora aqui há quase 50 anos. É professora e dá aula de reforço em casa. Por ser uma rua muito movimentada, ela conta que os pais têm receio de enviar os filhos ao reforço pelo risco de acidentes. Eu dou aula de reforço, eu tenho alunos meus que estão faltando porque as mães não estão com segurança de mandar os filhos para casa. E aqui nós precisamos de socorro, porque assim dessa maneira nós não podemos ficar. É descendo água e aqui acumula água, temos o risco da água invadir nossas casas. Até o momento não aconteceu isso, mas pode acontecer com essas fortes chuvas que estamos tendo agora. Bom, vocês viram aí na reportagem a dificuldade que os moradores aqui da rua Nova Alto ainda passam por conta desse buraco e nós vamos cobrar também. Então trouxe o calendário, vou deixar com a Denise, que é moradora aqui, conversou com a gente. Denise, a gente vai cobrar e aí vamos marcar o calendário quando tivermos essa resposta e aí a gente volta para ver se realmente o problema vai ser resolvido ou não. A Compesa disse que a obra da companhia na rua Alto Nova Olinda foi feita em março, onde foi resolvido um problema de vazamento e que finalizou todo o serviço. A Compesa disse ainda que uma equipe esteve na comunidade esta semana e identificou que os estragos no local foram causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. E que isso acontece por causa de uma obstrução na rede de drenagem urbana. A Compesa disse ainda que está em contato com a Prefeitura para viabilizar a reconstrução do asfalto no trecho afetado. A Secretaria de Gestão Urbana de Olinda disse que vai mandar uma equipe técnica hoje à tarde na rua para fazer uma vistoria e verificar possíveis intervenções no sistema de drenagem, para garantir, então, a segurança e a mobilidade da população. Claro que nós vamos continuar acompanhando, os moradores estão com o calendário do NE1 nas mãos e podem marcar junto comigo. Para essa cobrança acontecer, você, morador, faça essa cobrança. No dia 23 de junho, vamos marcar aqui juntos, é uma segunda-feira, então você pode cobrar esse serviço, a gente vai seguir acompanhando até lá. E ontem nós mostramos aqui no NE1 a situação da Rua 16, em Maranguape 2, Paulista. Os moradores reclamam aí dos buracos, da lama, do acúmulo de água no local. A Prefeitura de Paulista entrou em contato com a nossa equipe para informar que essa rua vai ser contemplada por um programa de pavimentação do município. Até o momento, não há prazo para começar esse serviço. A gente também mostrou uma ponte que ainda está em fase de construção e que deveria ter sido entregue à população. Ela vai ligar aí os bairros de Maranguape 1 e Maranguape 2. A Prefeitura disse que essa ponte deve ser concluída até o final do mês de junho. Já o calçamento, a drenagem, a ciclovia da área estão previstos para outubro e nós anotamos também esses prazos por aqui. O NE1 está acompanhando ainda a situação dos moradores de Ipojuca. Bruno Fontes continua por lá, está na cidade desde cedo. Ontem o rio que corta o município transbordou, alagou algumas casas, né? Muito trabalho por aí, Bruno. Muito trabalho, aos poucos esses moradores tentam voltar ao normal, né? Eles estão, claro, com muitos prejuízos. Para vocês verem, a gente encontrou, quando a gente passeia, assim, a gente passa por essas ruas, aqui é a comunidade de Rurópolis, a gente sempre vê móveis secando, eletrodomésticos. Eu, por exemplo, encontrei essa família, eles fizeram a limpeza, é a família de Dona Zuleide. Olha só quantos meninos aqui, o portão ele está mostrando. Como é o nome do senhor? Senhor Adeildo. Vinha cá, senhor Adeildo. O que foi que aconteceu aqui com o portão? Uma boa tarde para o senhor. Então, isso é tudo e a família? É tudo. Danou-se. Isso aqui foi a força da água aqui, que foi muita, né? E eu tive muito problema para resolver, mas a Prefeitura Municipal de Ipojuca, junto com a Defesa Civil, também deram apoio aqui à comunidade. Então, de parabéns à Defesa Civil e a minha esposa aqui,
Sofrendo, né? Fica aqui que a gente vai voltar com vocês. Deixa eu só chamar a reportagem que nós fizemos. Antes de vir para cá, nós estivemos também numa outra parte dessa comunidade, a de ontem. E veja só o que aconteceu, como é que eles estão tentando voltar ao normal, né, nessa vida. Hoje está mais tranquilo. Depois da trégua da chuva, a água do rio Ipojuca baixou. Hora de limpar as casas e tentar recuperar o que a água não levou. Na Rua da Palha, na comunidade Rurópolis, a casa de Wellington é a última da rua, ao lado do rio. Esta que ainda está em construção. Quando a água baixar totalmente, ele vai fazer a faxina. O dia de hoje eu espero que não abaixe mais a água, né? Como o tempo mudou e está fazendo esse sozinho, então estou aguardando abaixar, que é para fazer uma limpeza geral por baixo, para que possa lavar, porque fica bastante lama, então estou aguardando abaixar mais a água. Luiz Henrique foi trabalhar hoje em Porto de Galinhas e saiu daqui menos preocupado em relação ao dia de ontem. Mais tranquilo, porque a água vem baixando. E a tendência eu acho que agora é baixar um pouquinho. Hoje não tá chovendo, fazendo sol. E graças a Deus por isso, né? Dona Helena abriu a casa para a nossa equipe. A água não entrou aqui. Foi um pouco preocupante, né? Porque a gente ficou só em alerta, né? Só observando para que não aumentasse mais a água e a gente ter que sair, né? Assim às pressas. Porque... Ontem nós falamos que Dona Edilene esperava o netinho chegar da maternidade. Olha Brendo aqui dormindo. Apenas 4 dias de vida. A mãe dele ainda se recupera da cesárea. Tem então o Brendo nessa época que está tão chuvosa aí, com tantos alagamentos aqui em Ipojuca. Está sendo assim, um pouco difícil e um pouco bom, né? Porque ele veio ao mundo, é uma coisa boa, né? Mas devido à chuva está sendo um pouco ruim também, por causa da chuva, que faz medo a gente sair daqui a qualquer momento, né? Oi, voltamos agora. Eu perdi um pouco essa comunicação com vocês, mas vamos conversar com Dona Zuleide. E Dona Zuleide mora aqui. Como é que foi para a senhora? A senhora disse que teve diabetes, tem diabetes, e recentemente teve que amputar essa parte da perna, né? Chegou então essa água a bater na senhora? Como foi então para sair da casa? Tiraram logo eu daqui, né? Ficou só os móveis. Aí saiu distribuindo, botaram um bocado ali em cima, o cachorro tá ali em cima, e lá atrás, no instante, a água entrou. E hoje está sendo difícil? Mas eu tô aqui, mas não pode nem baixar os móveis, né? Nem trazer os móveis de onde tá para aqui. Perdeu o portão, que ele estava falando pra gente, seu esposo. Tem que ajeitar ou dar um jeito, né? Não pode ficar sem o portão. Primeira preocupação é com a vida, né? Com a saúde, né? Aí já tomei as vacinas, né? Contra o tétano, essas coisas, e a gripe também. Não toquei na água. Mas só que eu não vim para dentro da casa, que pegou a água, foi lavada tudinho, mas tem que ter cuidado, né? Dessa situação. Muito obrigado, que vocês consigam recuperar essa vida. E olhar lá atrás é bom, lá no quintal. Tem muita lama, né? Não, mas você fica dentro de casa e você olha para trás. Vou sim. Muito obrigada, senhora. Deixa eu chamar a Defesa Civil, que está aqui com a gente. Daniel, por favor, coordenador da Defesa Civil do município. Como é que está a situação desses moradores, mas principalmente aqueles que estão sem casas? Ainda tem abrigos funcionando? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Temos um abrigo funcionando. Tá? Nesse abrigo nós ainda temos as famílias que estão se deslocando para suas casas com toda a assistência da prefeitura, juntamente com as secretarias. Inclusive, temos também total desmobilização agora no período da tarde, após o almoço. Por causa do sol, né? Isso. Está secando esse rio Ipojuca. O rio está descendo muito rápido. Ele sobe muito rápido, mas ele desce muito rápido também. Nós temos aí praticamente a queda da maré agora, está tendo a vazão e acima do rio Ipojuca não está chovendo. Eu agradeço ao senhor. Dona Zuleide, que dê tudo certo. Daqui a pouco eu vou mostrar a sua casinha para aparecer também na reportagem logo mais à noite, do NE2. Obrigado vocês, viu?
Maristela. Muita saúde para essa família nessa retomada. Não é fácil, como nós dissemos aqui, né, Bruno? Precisa de mais atenção do poder público para a situação dessas famílias que todos os anos enfrentam dificuldades por causa da chuva. Daqui a pouco a gente mostra também como os moradores do Cabo de Santo Agostinho estão retomando a vida hoje. Temos uma equipe de reportagem por lá. Lilian Oliveira percorreu ruas do município e você confere tudo isso já já. O NE1 de hoje está falando também sobre a insegurança no transporte público. Um enfermeiro foi esfaqueado durante um assalto a ônibus no Recife. Natália Dielu está acompanhando a investigação desse caso, mas antes eu quero dividir com a Natália Dielu e com todo mundo que está acompanhando a gente agora. QR Code do nosso canal Globo na tela para você continuar participando do NE1. As mensagens estão chegando, Natália. O Fabiano disse: esses assaltantes sempre atuam ali na Praia de Boa Viagem, sempre atuam em dois, com facas. Provavelmente podem ser os mesmos. Cadê o policiamento? O Leonardo também escreveu para a gente, dizendo que a insegurança é muito grande nos ônibus. Eu vi uma mensagem aqui da Nirajara Oliveira. Ela disse: andar de ônibus ou metrô é muito conturbado, com superlotação pior ainda. Nós, mulheres, nos sentimos muito vulneráveis. E tem muitas mensagens chegando exatamente por causa dessa insegurança dentro do transporte. Natália, traz, por favor, outras informações sobre este caso que a polícia elucidou. Maristela, são muitos relatos, né, de quem usa o transporte público e tem essa insegurança, sente essa insegurança. A gente está aqui ao lado do delegado Alfredo Jorge. Ele é gestor de algumas delegacias ali na Zona Sul, né? E ele foi o responsável pela prisão de um dos suspeitos. Foram dois assaltantes, né, que na terça-feira realizaram esse assalto na linha CDU Boa Viagem, Caxangá. Mas um deles foi preso, né? Até agora, somente um deles. Delegado, explique como é que vocês chegaram a esse suspeito. Boa tarde. Boa tarde. Bem, de posse das imagens, a gente teve acesso às características dos autores e também entender como o crime ocorreu e onde ocorreu. A partir disso aí, dessas informações, a gente começou a fazer diligências na área e, através de informações de impopulares, identificar o local onde eles ficavam, e também o apelido de um deles. Montamos uma campana, circulamos também na área, no entorno, e já no final da tarde, tendo em vista que a gente estava lá desde a manhã esperando a chegada deles, no final da tarde a gente logrou êxito e conseguiu identificar o autor das facadas, montamos o cerco e ele foi preso e autuado em flagrante delito. Doutor, vocês prenderam ele praticamente no local onde eles embarcaram, né? Que é ali no Pina. O ônibus, a parada do ônibus foi logo após ali o Clinical Center e existe uma praça em frente ao Clinical Center. Ele foi preso nessa praça, justamente em frente à parada onde ele embarcou para poder praticar a tentativa de latrocínio. Inclusive, no momento da prisão, ele estava vestido com a mesma camisa, com manchas de sangue da vítima. Ele já tinha passagem pela polícia? Tem, ele já responde a 3 processos criminais, todos por roubo, 2017, 2019 e 2022. E estava sob livramento condicional recentemente, no dia 16 de maio de 2025, ou seja, 4 dias antes de ter praticado essa tentativa de latrocínio. Mas, anteriormente, ele já se encontrava no regime semiaberto com saídas temporárias. Agora a gente investiga se ele está envolvido em outros crimes ocorridos naquela área e também na área central do Recife, que ele chegou há pouco tempo ao bairro do Pina e Boa Viagem. Doutor, em relação ao outro suspeito? O outro suspeito, a gente já tem algumas informações para poder identificá-lo e caso a gente não consiga ainda prender em flagrante, porque as diligências continuam, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, a gente vai representar por sua prisão preventiva. Delegado, a gente ouviu muitas mensagens, a gente viu muitas mensagens de pessoas que usam o transporte público no Recife, inclusive gente que pega ônibus lá em Boa Viagem, e todo mundo relata, né, essa recorrência. O que é que tem sido feito? Porque vocês sempre recomendam que as pessoas prestem o boletim de ocorrência para que ações sejam feitas pela polícia. Mas o que é que tem sido feito efetivamente para diminuir essa quantidade e essa sensação de insegurança nos ônibus do Recife? Bem, a gente tem
instaurado inquéritos policiais, efetuado as diligências, investigações, remetido para a Justiça e solicitado as prisões preventivas. E nisso aí a gente consegue tirar de circulação muitos deles que são envolvidos nessas práticas criminosas. A gente precisa realmente que a população se dirija à delegacia e registre o boletim de ocorrência, porque eu tenho fatos lá que eu tenho um autor e até hoje eu não consegui identificar quem é a vítima. Muito obrigada, delegado Alfredo Jorge. A gente vai dar aqui a nota da Polícia Militar, que disse que diariamente a corporação lança a Operação Transporte Seguro na região metropolitana e que realiza pontos de bloqueios em áreas estratégicas e intensificam a prevenção de crimes na região. A Polícia Militar orienta sempre que as pessoas não reajam a nenhuma abordagem criminosa e que no momento da ocorrência liguem para 190. Maristela. Essa sensação de segurança precisa aumentar, né, Natália? Só vou fechar aqui com a mensagem da Silene. Ela disse que quando o ônibus está vazio, o risco de assalto é ainda maior. Assim é melhor um ônibus lotado e desconfortável. Olha que situação, Natália, do que o risco de ser abordado por bandidos. Precisa ocorrer a formalização da denúncia, sim, um boletim de ocorrência, mas também tem que ter blitz e fiscalização nos ônibus. A gente segue agora com informações do trânsito. A nossa Globomoto está nas ruas, segue circulando aí pela região metropolitana. Vamos com imagens de Elvis Lopes. Travou um pouquinho, é uma transmissão feita pela internet. Daqui a pouco a gente volta com ele para trazer outras informações. E hoje tem caravana do GE. Olha, a turma toda está em Pedra, no Agreste. Já posso chamar Tiago Medeiros? Ele já está pronto para conversar com a gente. Daqui a pouco também a gente conversa com ele para saber como é que vai ser essa caravana, sempre muito animada no interior do estado, trazendo as principais notícias do esporte. A gente volta agora a falar com Tiago Medeiros está pronto. Olha, já ouvi aqui no meu ponto eletrônico a produção falando comigo. E olha só, nossa joia já apareceu na nossa tela. Tô vendo, olha, um beijo para você. Muita gente aí, todo mundo animado, né, Tiago? Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde. Todo mundo animado, como é uma característica desse povo, né, do pernambucano. A gente está aqui em Pedra, Agreste Pernambucano, cidade que completou no último dia 13 144 anos de emancipação, que se orgulha de ser a terra do leite. Inclusive, Maristela, Pedra tem o maior queijo coalho do mundo, quase 3.000 quilos. Só ficou isso aqui, ó, do queijo coalho, que foi apresentado no dia 11 de maio. Tô comendo aqui um pedacinho do maior queijo coalho do mundo. Daqui a pouco a gente chega no Globo Esporte aqui de Pedra para falar do esporte, que está numa situação miserável na Série A, né? Vai para mais um jogo aí buscando a primeira vitória na competição. Tem o Internacional na Ilha do Retiro no próximo domingo, jogo que a Globo mostra. Falar também do Santa Cruz, que está bem, líder do seu grupo na Série D. E a gente fez uma reportagem com o William Júnior, o homem que deu um elástico ali para o gol de Thiaguinho, segundo na vitória em cima do Central. Também tem o Náutico, que está confiante, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, mas nesse reencontro com seu torcedor, os aflitos esteve cheio e tem que estar cheio novamente no próximo sábado no jogo contra a Ponte Preta, que é líder da Série C. Tem Copa do Brasil com retorno classificado. Mas um monte de coisa aqui no Globo Esporte. Caravana do GE em Pedra! Esta cidade massa que fica perto aqui de Buíque, de Arco Verde. Enfim, Maristela, um dia eu vou trazer você aqui, viu, para conhecer esse povo maravilhoso aqui em Pedra, que eu sei que você gosta de passear por Pernambuco. Quer um queijinho coalho? Bom demais, gosto de tudo que está nessa mesa, viu, Tiago? Da animação, aceito o convite. Olha, todo mundo animado e já aí também no clima dos festejos juninos, tem muito forró por aí. E a gente volta a falar com Camila Torres, que hoje está trazendo informações sobre um cadastro da Prefeitura do Recife para quem quer vender produtos nos polos juninos da cidade. É uma permissão importante, principalmente para os comerciantes de fogos de artifício, tá? Isso porque, após o cadastramento, uma vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros para garantir aí a segurança de todo mundo, né, Camila?
Segurança de quem vende, segurança de quem compra, segurança das pessoas que moram perto dos lugares onde essas barraquinhas são montadas. Por isso que tem que ter muita responsabilidade. Eu aproveito para já falar aqui, ó, apontando a tua câmera para o QR Code que está aí na tela, você vai ser direcionado, a câmera do teu celular, né? Você vai ser direcionado para nossa reportagem no G1, que tem a lista dos lugares onde essas barraquinhas vão ser montadas e tem também os lugares onde as pessoas podem fazer o cadastro para ter a autorização de montar essas barracas. Marta Lima, que é a secretária executiva de Controle Urbano do Recife, fala para a gente o que precisa apresentar, Marta, para ter essa licença. Boa tarde. Boa tarde. A pessoa deve comparecer numa das regionais, né, Sul, Norte, Centro-Oeste, e lá apresentar o documento de residência, né, comprovando de residência e a identidade. Aí você faz uma pré-inscrição. Nessa inscrição, a gente determina qual local que você vai instalar. Normalmente é exatamente o local que já está no decreto, dizendo quais os locais. Você se inscreve, a gente autoriza instalar o equipamento para que o bombeiro e a fiscalização nossa vá ao local, veja se tiver tudo ok, o bombeiro dá licença e a gente dá a nossa permissão, que vai do dia 1º de junho a 30 de junho. Inclusive aqui na Beira-Rio, de onde a gente está falando ao vivo, a gente está vendo algumas barraquinhas já sendo montadas, Marta. São pessoas que já fizeram o cadastro e já estão com autorização, é isso? São pessoas que já fizeram, que normalmente essas pessoas são pessoas que todos os anos já conhecem o procedimento e já procuram as regionais. Então são pessoas que já iniciaram, já fizeram a inscrição e agora elas estão com autorização para instalar e não funcionar. É só a instalação que está sendo montada. Ô Marta, o cadastro, né, ele pode ser feito até a sexta-feira da semana que vem. E é sempre só no horário da manhã, né? De 8 a meio-dia. Sim, de 8 a meio-dia, nessas regionais que eu falei, e só até sexta-feira, dessa a 8. Ô Marta, e para essas barracas especificamente, pode vender fogos de artifício, pode vender mais o quê? Roupas, né, vestuário e adereços. Então, tudo que remonte ao São João, né, uma decoração, uma bandeirinha de São João, tudo que remonte à festa junina do Recife, que é tradicional e maravilhosa. Barraquinha de comida para lugares muito específicos, tipo o Sítio da Trindade, isso fica para um outro momento, né? Isso, do Sítio da Trindade é um outro momento, são inscrições que é feita a partir do dia 27 desse mês, na Regional Norte, para que a pessoa se inscreva e possa também comercializar com comida e artesanato. Maravilha. Marta, muito obrigada pelas informações. Gente, então, sexta-feira da semana que vem, acaba o prazo para poder fazer o cadastro e ter a licença da prefeitura para poder vender roupa, acessório, decoração e fogos de artifício nas barraquinhas que ficam espalhadas pelo Recife. Atenção, porque tem que ter em mãos quais são as regras a serem seguidas, porque tem fiscalização do Corpo de Bombeiros. Aponta a câmera do teu celular para o QR Code da tela para você ter mais informações na nossa reportagem no G1, Maristela. Isso, seguir todas as recomendações é importante para a segurança de todo mundo, para brincar festa e também garantir aí uma renda extra. O assunto agora é foco e concentração. É que as redes sociais, se não forem usadas de forma consciente, podem atrapalhar e muito as outras atividades, além de causar dependência. Existe vício nisso. Nós convidamos o Rômulo Oliveira, que é neuropsicólogo, psicólogo e psicanalista. Por favor, Rômulo, seja muito bem-vindo ao NE1. Olá, boa tarde, Maristela. Boa tarde, querido. Pode sentar aqui na nossa sala para a gente bater um papo sobre isso, porque estamos exatamente na hora do almoço de muita gente. Agora, 12:32. Exato. Aí, naqueles minutinhos de descanso, né? O que muita gente faz? Fica na tela. Quais são os prejuízos, hein? Será que a gente está descansando mesmo de verdade? Será que a gente está aproveitando esse momento do almoço, né? Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Bem-vindo. Eu costumo dizer que a gente precisa primeiro entender um ditado popular muito claro: o barato sai caro, né? Às vezes a gente está consumindo ali uma coisa que acha que está fazendo um benefício, mas depende da intensidade e de como esse uso vai sendo feito. Então, o rolar constante no feed de redes sociais, aquele docinho a mais que a gente está sempre colocando, uma coisa uma vez ou outra é todos os dias, depois da refeição, ter um docinho. Parece até uma recompensa, né? Será? Exatamente. Isso tem muito a ver com a nossa zona de recompensa do cérebro, né? Que se conecta com um neurotransmissor chamado dopamina.
Agora, a tela não descansa, mas ela provoca um prazer. Isso está relacionado à dopamina. Existe até um termo que anda sendo muito utilizado, que é a dopamina barata. O que seria isso? Bom, a gente tem uma diferença muito clara, né, de que se a dopamina ela é esse neurotransmissor do prazer, ele gera esse prazer e está relacionado com a nossa zona de recompensa do cérebro, a gente vai querer o que for de imediato. Então, a dopamina barata é um termo utilizado de maneira popular, que tem a ver com esse ditado popular de que o barato às vezes sai caro, né? O que é isso? A gente vai estar sempre na busca de um prazer imediato. E se eu estou só na busca de um prazer imediato, o que vier, o que me proporcionar uma sensação de bem-estar, eu vou querer. Isso pode ser a constância nas redes sociais, isso pode ser o excesso alimentar, isso pode ser um jogo, um vício em apostas. A gente está aí com um cenário muito claro na CPI das bets, por exemplo, e isso tem a ver, né, não apenas com o cenário político, mas com os prejuízos na saúde mental que provoca na população, né? Entre outras formas de recompensas imediatas, até a própria droga. A gente pode pensar um prazer imediato como a pornografia e como tantas outras buscas que as pessoas vão fazendo exatamente para ter uma resposta imediata. Isso é uma dopamina barata. O nosso cérebro está preparado para receber tantos conteúdos rápidos? Veja, a gente tem o nosso chamado córtex frontal, que é onde faz o processamento dessas informações. Se eu hiperestimulo esse cérebro com muitas informações, uma hora vai dar curto-circuito. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma frequência de funcionamento. Tira o quê? O foco, a concentração? O que muda? A gente pode ver, já a dopamina, por exemplo, ela tem a ver com movimento, atenção, memória, concentração. Tem a ver, inclusive, com regulação de humor. Então, se eu não faço uma adequação dessa dopamina, se eu estou só buscando uma dopamina barata, naturalmente eu vou começar a ter prejuízos e essa bagunça fica aqui no meu córtex frontal e eu não vou ter o discernimento para saber o que é uma função que a minha cognição precisa ter, o que é, por exemplo, um prejuízo nas minhas execuções cotidianas. E como reverter isso? Substituir esse tempo de tela com quais atividades? Vamos lá. Para sair da dopamina barata, que é esse prazer instantâneo, a gente precisa recorrer a uma dopamina cara, que vai exigir da gente muita disciplina, muita atenção, muita concentração. O que é que eu vou precisar? Atividade física, uma boa leitura, eu vou ter uma alimentação regular, eu vou deixar o momento da tela ali para me concentrar no meu momento de almoço. Então, a refeição ela precisa ter um tempo, a gente precisa viver aquela experiência. Então, é importante buscar atividades de uma dopamina que aparentemente é cara, mas ela não é. Só vai exigir da gente um pouco mais de disciplina e responsabilidade. É sempre uma questão de equilíbrio também, né, Rômulo? Quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo, sempre muito bem-vindo ao NE1. Muito obrigado também. Fica à vontade aqui na nossa sala, tá? Joia. A gente volta agora a falar com Lilian Oliveira, que está acompanhando a situação do Cabo de Santo Agostinho. Os moradores estão retomando a rotina depois dos estragos das chuvas. Lilian Oliveira conversou com moradores, vai contar para a gente agora como é que está a situação neste momento lá no Cabo. A água ainda não baixou em muitos pontos, né, Lilian? Pois é, ainda tem alguns pontos, né, em que a água continua, mas o que a gente viu mesmo foi as pessoas naquele trabalho de limpeza, né, de tirar o que sobrou da água, de tirar a lama, de colocar os móveis para fora para secar ou jogar aqueles que realmente não serviriam mais para o uso, né? Então esse foi o cenário que a gente encontrou lá. A gente passou pela estação também Ponte dos Carvalhos, né? E também já estava tudo certo, não tinha mais alagamento. Só tinha uma rua assim com muita lama e que os moradores reclamavam bastante. No caminho também, na BR-101, a gente encontrou pontos de alagamento, tem um retorno lá que é bem complicado, cheio de buraco e ainda tinha água acumulada. Nesse momento a gente está num ponto ao lado da BR-101, a gente deu uma passada também na Vila das Mercês, né, que fica na zona rural aqui do Cabo de Santo Agostinho, para ver, porque ontem alagou muito lá, né, a gente acompanhou e aí hoje já estava bem, a água já tinha baixado bastante, né, os moradores
moradores também naquele trabalho de limpeza. Vamos assistir então a reportagem que eu e Dai Santos preparamos mais cedo. A cidade do Cabo de Santo Agostinho fica a pouco mais de 30 quilômetros da capital pernambucana e faz parte da região metropolitana do Recife. No caminho, na BR-101, ainda encontramos pontos de alagamento por causa das fortes chuvas. No bairro de Ponte dos Carvalhos, encontramos alguns móveis jogados fora. O estrago foi grande para muita gente. Voltamos à casa da dona Aldinéia. A água já tinha baixado, mas os móveis continuavam suspendidos em cadeiras. No quarto dela, rachaduras no chão preocupam. A cama foi levada para a casa da neta, onde ela está dormindo, com medo de que a chuva retorne. A senhora não sabe quando vai voltar? Cadê esse racha? Eu não sei, não. Só quando aparecer dinheiro para eu aterrar aqui, né? Aqui o terraço. A água que tomou conta da Rua 5 ontem, hoje já tinha escoado por completo. É comum que casas e pontos comerciais façam batentes como esse para impedir a entrada da água. Aqui também tem um córrego que, de acordo com moradores, é um dos causadores das inundações no período chuvoso. Faz 42 anos que eu moro aqui nessa rua e nunca chegou a esse ponto, mas e devido ali à vala que tem ali, que está entupida, ali precisa de ser mais afundar, para a água quando chegar ter espaço para ecoar a água ali, né? Que não invade para a casa dos moradores. Na Rua da Linha, ao lado da estação de trem Ponte dos Carvalhos, que ficou completamente alagada ontem, Sandra perdeu a cama. Ela teme pela segurança do neto, caso volte a chover. Perdi cama, guarda-roupa, rack. Inclusive eu liguei para a Defesa Civil e me constataram que não tinha nada a ver porque era problema de alagamento, certo? Não era deslizamento de barreira. E eu estava com essa criança sozinha dentro de casa, né? Então eu tenho que pedir ajuda ao órgão público mesmo, né? Isso. E não me auxiliaram em nada. O abrigo que nos acolhe quando acontece isso estava mais cheio do que tudo. Passei o dia no sítio, na casa de uma vizinha com essa criança. Deu até curto-circuito, eu tentei pedir ajuda novamente na 153, também não tive êxito nenhum. Né? E aqui essa rua é dada na prefeitura como uma rua já asfaltada, coisa que não é, né? Vocês estão vendo a situação da nossa rua. Edson também está preocupado. A água acumulada em alagamentos esconde perigos, como riscos de acidentes e doenças, como leptospirose, infecções de pele e micose. Não chega ninguém para agir pela gente aqui, só sofrimento da gente tudo aqui. Para trabalhar, tem que usar a bota, assim não sai de casa. E assim a vida continua, já fiz reclamação, já fiz uma filmagem daqui, já enviei para a regional e até aqui não resolveram nada sobre isso ainda. Vocês não recebem nenhuma resposta, nenhuma visita da Defesa Civil? Nenhuma, até aqui nenhuma. Ontem, aqui no município, foram registradas diversas ocorrências de queda de árvores, muros e deslizamento de barreira. Esta casa, na Rua 20, foi parcialmente demolida por causa do risco de desabar. O morador não quis gravar entrevista, mas contou que tinha essa casa há mais de 30 anos e que ontem esperou o retorno dos agentes da Defesa Civil para a finalização dos serviços e encaminhamentos assistenciais. Mas até agora, nada. Ele também não teve retorno sobre o auxílio moradia que tem direito. O benefício concedido pela Prefeitura a pessoas que tiveram que sair de casa por causa do risco de inundação e deslizamento é de R$ 170. Bom, nós convidamos o secretário de Defesa Social da cidade, Julierme Veras, para falar um pouquinho sobre isso, trazer algumas respostas. Secretário, boa tarde, obrigada por ter vindo. Queria começar perguntando sobre dois pontos que a gente mostrou na reportagem, de pessoas que moram na Rua da Linha, ao lado da estação Ponte dos Carvalhos, que disseram terem entrado em contato com a Defesa Civil, mas que não receberam nenhuma visita. Como os agentes são enviados, né, para esses pontos de risco, tanto de inundação quanto de deslizamento? Boa tarde, Lília. Isso tem todo um protocolo de atendimento. É importante que as pessoas saibam que a gente primeiro avalia os riscos, né? Então, ontem foram 41 ocorrências, um total de 41 ocorrências, depois de toda aquela chuva. Então, a gente, depois que vê essas ocorrências, avalia os riscos. A gente atende primeiro as mais graves, para depois atender com menos gravidade, porque
Normalmente, as mais graves, a que a gente verifica, que a nossa equipe de defesa civil verifica que tem uma maior gravidade, ela tem que ser atacada primeiro, porque pode ter um risco maior de desabamento, vamos dizer, de pessoas desabrigadas e vítimas. Então, a gente atende essas ocorrências primeiro. Não quer dizer que a gente não vai atender todas as ocorrências, mas é feita uma gradação de nível de periculosidade e vai atendendo da mais grave até a menos grave, mas a gente vai atender todas as demandas. Sobre a casa que foi parcialmente demolida e que deveria ter sido demolida por completo ontem, tem alguma previsão de quando isso vai acontecer e por que a demora, né? Já que ela já estava há mais de 10 anos interditada? Pronto, essa mesma lógica que eu passei, né? Então foi feita a primeira intervenção, que reduziu aquela gravidade máxima, aí a gente foi atender outras ocorrências com maior gravidade. Então, depois de a gente conseguir fazer todas essas com maior gravidade, a gente vai retornar para lá para dar a devida atenção àquele imóvel e àquela família. Secretário, quais os canais de atendimento, de contato, né, para quem precisa dessa visita, desse encaminhamento? Nós temos o nosso 0800 da Defesa Civil, que é o 0800 281 8531, que fica disponível 24 horas, que é atendido lá na central de monitoramento. Nós temos uma central de monitoramento na nossa Secretaria de Defesa Social, que acompanha os níveis de canal, a questão das barreiras. Então, a gente acompanha isso 24 horas. Muito obrigada, Julierme Veras, secretário de Defesa Social aqui do Cabo de Santo Agostinho. Maristela. Obrigada, Lilian, pelas informações. E a gente fala agora sobre um benefício que pode garantir um salário mínimo por mês sem precisar ter contribuído com o INSS. Mas não é todo mundo que tem direito. Precisa cumprir alguns requisitos, inclusive estar inscrito no CadÚnico. Juliano Roque foi conversar com um advogado para tirar dúvidas sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. Juliano. O assunto BPC sempre rende uma boa conversa, doutor, porque sempre gera muita dúvida. E aí hoje o NE1 convidou o advogado Everton Mendonça, que é especialista em direito previdenciário e assistencial, para falar sobre esse benefício que chega, que atende tantos brasileiros nos 4 cantos do país. Bora começar esse papo, doutor Everton, explicando o que é o BPC. Vamos lá. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, telespectadores. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social, é aquele benefício que é pago às populações que vivem em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é social e econômica, pagos àquelas pessoas que têm mais de 65 anos ou que tenham deficiência, independente da idade. Geralmente eu escuto, eu recebo LOAS. Por que as pessoas, ou algumas pessoas, misturam muito esse BPC e LOAS? O que é BPC, o senhor já explicou, e o que é LOAS, hein? LOAS é justamente a lei que implementa o BPC. Então, há geralmente, realmente, essa confusão, né? Bora reforçar então, quem tem direito a esse benefício? Quem tem direito a esse benefício, pessoas maiores de 65 anos e pessoas com deficiência, que vivam em situação de vulnerabilidade econômica e social. E que vulnerabilidade é essa? É importante destacar que essa vulnerabilidade são aquelas pessoas que recebem até 1/4 de salário mínimo. Agora, é difícil, é burocrático poder dar entrada na papelada para conseguir garantir o benefício? Difícil, digamos que não é, mas realmente precisa atender os requisitos. O básico é sempre ter o CRAS, o CadÚnico, atualizado. Então as famílias elas devem procurar o CRAS mais próximo da sua residência e deixar o CadÚnico sempre atualizado. E essa atualização não pode passar os 2 anos. O CadÚnico, o mesmo cadastro que também dá acesso, que o governo federal tem acesso para poder disponibilizar outros benefícios sociais, né, como Bolsa Família, Vale Gás, enfim. Aí de repente a pessoa está com o CadÚnico ativo, está em dia, mas não deu entrada. Aí só vai lá e avisa, quero dar entrada no BPC, é isso? Então, para esse tipo de benefício, precisa de fato atender os requisitos. Ou atender o requisito da deficiência, e essa deficiência ela é entendida como um impedimento de longo prazo, e esses impedimentos, Juliano, eles são aqueles de natureza mental, física, intelectual ou sensorial. E isso quem vai avaliar? Uma perícia médica, mas é muito importante ter o CadÚnico atualizado. E essa perícia passa pelo INSS, é isso, doutor? Sim, sim, essa perícia é feita pelo próprio INSS, que é quem operacionaliza esse benefício. De vez em quando eu também escuto dizer assim, eu sou aposentado, eu tenho um BPC, sou aposentado. É aposentadoria? Não, aí que tá. Muita gente confunde justamente esse tipo de benefício com aposentadoria. BPC é um benefício assistencial e aposentadoria é um benefício previdenciário, são naturezas distintas. Como é que a gente tem certeza que a pessoa recebe um BPC? Eu sempre faço essa pergunta. Você recebe 13º? A pessoa diz não. Então, não é uma aposentadoria, é um benefício de prestação continuada de fato. E o BPC, qual o valor dele?
O valor dele é pago na proporção de um salário mínimo, e esse salário mínimo, como eu avisei, não tem direito a 13º salário. Existe alguma situação em que o benefício ele é cortado, cancelado? Sim, sim. Principalmente quando o CAD único não está atualizado. Muito importante essa observação, porque o INSS está fazendo uma campanha aí de mobilização e revisão desses benefícios, onde as pessoas estão recebendo comunicados, avisos, para poder apresentar uma defesa. E o prazo de apresentação dessa defesa é de 30 dias para as pessoas que moram em áreas urbanas e 60 dias para aquelas pessoas que moram em áreas rurais. E mesmo não sendo uma aposentadoria, é possível que alguém consiga receber o BPC até o fim da vida? Sim, sim. Uma vez mantidos os requisitos, ele vai receber aí durante até o fim da vida sem nenhum problema. Se a pessoa quiser tirar alguma dúvida no INSS, pode fazer isso? Pode? Pode, através do canal 135 do próprio INSS, ou procurar sempre um advogado que seja especialista em direito previdenciário e assistencial. Essa é a recomendação básica. Everton Mendonça, advogado especialista em direito previdenciário, assistencial, tirando dúvidas da gente hoje sobre o BPC. Maristela. E o dinheiro está curto, está com muitas dívidas, difícil às vezes é encontrar uma saída, né? Um caminho é a renegociação, mas tem gente que acaba recorrendo aos empréstimos, mesmo com uma taxa de juros que nem sempre cabe no bolso. Camila Torres está de volta porque se a decisão for pelo empréstimo, o que levar em consideração, hein, Camila? Porque não existe só um tipo de empréstimo, né, Maristela? Existem vários e as diferenças de uma instituição para outra no serviço que é prestado. Deixa eu conversar aqui com Cristiane Moneta, ela que é secretária executiva de Defesa do Consumidor do Procon do Recife. Ô, Cristiane, o que é o principal para a gente comparar e levar em consideração para poder escolher o tipo de empréstimo? Boa tarde. Boa tarde, Camila, Maristela e a todos que nos assistem. Esse é um tema importante, né? Principalmente considerando o nível de endividamento do brasileiro. 76% das famílias brasileiras estão endividadas. O maior vilão é o cartão de crédito, acompanhado justamente dos empréstimos e financiamentos. Então é importante haver, primeiramente, Camila, um planejamento. Planejamento para saber a real necessidade desse empréstimo, que infelizmente muitas pessoas estão recorrendo até para necessidades básicas e isso afeta a família como um todo, né? Então, avaliar a real necessidade, a urgência. Segundo aspecto, procurar as instituições bancárias e financeiras, né? Existem diferentes modalidades de empréstimos aí disponíveis no mercado e os principais que as pessoas mais recorrem é o empréstimo pessoal, o consignado e o CDC. O empréstimo pessoal normalmente é o que tem o maior índice de juros. Né? Por quê? Porque ele é de livre entrega ao consumidor, não existem requisitos e também não existe a garantia do pagamento. Então, por isso que os juros são maiores. O consignado ele é voltado para pensionistas, aposentados, servidores públicos e alguns seletistas, né? A depender dos contratos com as empresas. E estes, sim, têm as menores taxas de juros, porque são descontados na fonte, ou no benefício ou no salário. E com isso também as pessoas precisam ter cautela para não ter um índice alto de comprometimento da sua renda. E o CDC, ele é o crédito direto ao consumidor, por vezes vinculado à aquisição de um bem, mas também tem instituições que disponibilizam livremente e é um intermediário nos juros entre o empréstimo consignado e o empréstimo pessoal. Importante, então, avaliar qual é o tipo de empréstimo que se adequa melhor à própria realidade da pessoa e fazer essa comparação entre instituições, né? Exatamente, porque não só os juros remuneratórios que são pagos pelo uso do dinheiro emprestado, mas também os impostos. Existe o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Existem, em alguns casos, não em todos, taxas administrativas, tarifas bancárias, né? Então, é preciso calcular a totalidade desses encargos que vão recair sobre o valor que está sendo emprestado. Muitos deles, inclusive, são abatidos na hora da entrega. Por exemplo, você está precisando de R$10.000 urgente, né? Então, aquele valor exatamente até para pagar algo. E vai lá e contrata 10 mil, mas aí no tipo do empréstimo que você fez já vem abatido ali um IOF, uma taxa, aí de repente você nem está com o valor líquido que está precisando naquele momento. Então o consumidor precisa ter essa cautela, né, de verificar. E uma dica que a gente dá, o Procon Recife, né, orienta todos os consumidores, primeiro planejar, avaliar
todas as possibilidades de empréstimos, né, procurar as instituições oficiais, Camila, porque a gente sabe tantos golpes que vem acontecendo por aí, nunca forneçam dados pessoais ou bancários em ligações ou nas redes sociais. É importante ter essa cautela, né, por conta dos golpes. E não se exige também taxa para liberação de empréstimo. Isso é ilegal, é uma prática abusiva e pode ser um golpe também. Então é importante planejar, saber o que é que cabe no seu orçamento, saber a real necessidade e a urgência e avaliar, procurar as instituições oficiais, fazer uma análise, né, um levantamento. E a dica que a gente dá para o Recife é o seguinte: soma o total de cada simulação, né, soma o total das parcelas, os encargos e compara um com o outro para saber, no final das contas, o total que você vai estar pagando para fazer a melhor escolha. Aí, bem explicado, Maristela. É uma decisão importante, tem que ser bem avaliada, né, Camila? E recebeu alta do hospital no fim da manhã de hoje, Emanuel Apori, morador de Noronha que teve a perna amputada após levar um tiro do delegado Luiz Alberto Braga, no começo de maio, durante um evento no Forte dos Remédios. A informação da alta é do advogado dele, Anderson Flecha. Emanuel deve ficar no Recife, mas não foi informado onde. A gente fala agora de uma sobremesa que tem origem em Portugal, mas se tornou muito popular aqui no Brasil. É o pudim. Difícil encontrar quem não goste dessa delícia à base de leite condensado. Ele está presente nas festas, nos almoços em família ou só para acompanhar aquele cafezinho. E tem empreendedor que fez do pudim uma fonte de renda. Beatriz Castro e Sam Costa foram conhecer pudins com sabores diferentes e formatos bem divertidos. Nas festas da família, o pudim da Tassiana fazia o maior sucesso. Não sobrava nada. Foi um sobrinho que deu a ideia de transformar a sobremesa favorita numa fonte de renda. Ele disse: Nana, isso aqui tem que estar na mesa de muitas pessoas. É bom demais. E eu disse: não, filho, é pudim, todo mundo faz. Ele fez igual o seu, não. É único. Então, a senhora precisa levar esse pudim até a casa das pessoas e a senhora pode inventar, inovar com outros sabores. Eu disse: outros sabores, meu filho? Tem, Nana. A senhora pesquisa que a senhora vai conseguir. Há 5 anos, os pudins da Nana, como Tassiana é chamada pelos sobrinhos, começaram a circular por outras mesas e a conquistar mais paladares. As encomendas são feitas pelas redes sociais e ela chega a preparar 30 pudins por semana. A receita tradicional da família ganhou 12 novos sabores. Tapioca com coco, tem milho, tem paçoca. Então, tem uma variedade de pudim que você pode levar até a sua mesa e desfrutar aí com sua família. O pessoal gosta de experimentar as novidades? Demais, demais. Nessa época agora junina, o de milho ele bate o recorde, sabe? O pudim de milho é maravilhoso, o pessoal ama. Administradora de empresas por profissão, cozinheira por vocação, a Tassiana faz os pudins nas horas de folga e tem o maior prazer em adoçar a vida das pessoas. Um momento de amor, de comunhão em famílias, né? Desfrutando dos sabores que o pudim tem. É claro que uma reportagem sobre pudim exige um certo esforço de reportagem. A hora do repórter provar o pudim. Primeiro desafio, escolher entre tantos sabores. E eu vou de pudim de paçoca. Deixa eu ver aqui. Juntar duas delícias é até covardia. Muito bom. Para quem gosta de pudim, a imaginação não tem limites. Algum dia você imaginou que poderia comer uma fofura dessas? Isso mesmo que você está pensando. Este é um pudim de capivara. A Raíssa e o Jimmy começaram a produzir há 3 semanas e não tem capivara para quem quer. A gente compartilhou de forma despretensiosa um post da Ana Maria Braga, que ela publicou no Instagram dela, né? De um vídeo com mousses assim, flãs, não sei se bem se era um pudim, no formato de capivara, que estava bombando, a gente republicou no nosso Instagram.
E bombou. Desde então a gente foi atrás das forminhas, aceitou o desafio, né? Tá assim, o maior sucesso. Hoje você está fazendo 40 por dia. Isso. Você acha que venderia quantas se produzisse mais? Poxa, acho que venderia umas 100. Por mais que a gente diga que tem que reservar, tem que perguntar antes se tem, porque a gente acaba fazendo extra também. Mas o pessoal da viagem perdida porque não encontra capivara, geralmente. Não dá para quem quer. Não dá para quem quer. O casal vende pudins há 3 anos, mas foram as capivaras que trouxeram o gostinho do sucesso. Fazer um pudim com cara e corpinho de capivara dá um pouco mais de trabalho. O dourado em cima da cabeça é da própria cauda. Os olhinhos de gergelim são colocados pacientemente com um palitinho de madeira. Tem a areia de farofa de biscoito. É um biscoito belga, né, caramelizado. Tem um toque de canela, combina super com pudim. E o banho de calda, para quem gosta. Dá mais trabalho fazer um pudim de capivara do que um pudim tradicional? Muito, muito mais. Porque a forminha de silicone, ela é maleável assim, e elas acabam sendo sensíveis de manusear. Demora muito tempo no forno para assar, depois tem que esfriar, dormir na geladeira para poder desenformar. Mas virou seu bichinho preferido agora. Foi. Eu tenho sonhado com capivara. Uma informação importante, o pudim de capivara é feito de leite condensado, sabor tradicional. Mas diante do bichinho assim, tão bonitinho, tão fofinho, a gente não sabe por onde começar a comer. Eu vou na barriguinha da capivara. Deixa eu ver. Dá peninha, mas é bom. Tadinha. Em 3 semanas, as capivaras mostraram um incrível poder de sedução. Os empreendedores querem espalhar esta doçura ainda mais. O próximo passo é expandir nacionalmente e levar um pouquinho delas para outras pessoas, outras culturas. Conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Todo dia é um dia de pudim, né? Só que, por ser uma comida afetiva, eu acho que merece ser comemorado. É uma fofura deliciosa. E o NE1 encerra com um presente da natureza para celebrar a vida. 89 filhotes de tartarugas de pente saíram do ninho e foram ao encontro do mar, na praia de Enseadinha, no bairro do Janga, em Paulista, hoje pela manhã. Essas imagens são do projeto de monitoramento e conservação de tartarugas marinhas de Paulista. Atualmente, mais 3 ninhos seguem acompanhados. Dá para saber quando será o próximo nascimento de tartaruguinhas nas redes sociais e no contato do projeto que você vê aí na tela. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.